Atenção, emissoras da Rede OM Brasil. Vem aí o Jornal da OM. O secretário nacional de comunicações, Nelson Marquesan, vai deixar o governo amanhã. O secretário filiado ao PDS do Rio Grande do Sul fez o anúncio pouco depois que o Supremo Tribunal Federal definiu que a votação do pedido de impeachment vai ser aberta e nominal. A sessão do Supremo, que durou mais de 8 horas, decidiu também que o presidente não vai ter um prazo maior para a defesa, como queria o governo. Está no ar o Jornal da OM com as últimas notícias da noite. O Supremo confirmou por 8 votos a 1 que a votação do impeachment vai ser aberta e por 6 votos a 3 que o prazo de defesa do presidente é o mesmo definido pelo deputado Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara. Com a decisão do STF, o processo de impeachment acelera na Câmara dos Deputados. O relator, ministro Otávio Galotti, foi o primeiro a falar. Leu todo o mandado de segurança impetrado pelo governo e deu parecer a favor do voto aberto e de mais tempo para que o presidente Collor pudesse requerer novas diligências. Foi seguido pelo ministro Ilmar Galvão. Só que depois de 7 horas de julgamento, o ministro Nery da Silveira decidiu a questão. O 7º a votar. Ele defendeu o voto aberto e o rito escolhido pelo deputado Ibsen Pinheiro para a tramitação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. A decisão foi comemorada pela oposição. O rito definido pela Câmara vai valer, o voto é aberto e vai ser antes das eleições. E eu agora acho que haverá uma maioria sólida dizendo que o presidente terá que se defender, sim, no Senado. Agora é trabalhar no sentido de articular os derradeiros deputados que nós estamos procurando, exatamente para poder apoiar a medida, e nós temos o impeachment dia 29. A Suprema Corte definiu esta questão com a sabedoria, interpretando a Constituição e as leis pertinentes à matéria. A decisão do Supremo foi comemorada por um grupo de pessoas que estavam do lado de fora do tribunal. Elas chegaram até a vaiar o assessor jurídico do Palácio, que tentou sem sucesso deixar o Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Supremo julgava o mérito do mandado de segurança impetrado pelo governo, a Comissão Especial do Impeachment se reunia aqui no Congresso Nacional. O relator, deputado Nelson Jobim, apresentou parecer pela admissibilidade do pedido de impeachment do presidente Collor. Nelson Jobim não chegou nem a apreciar a defesa apresentada ontem pelo presidente, que pedia diligências e produção de provas, por considerar que esta é uma atribuição do Senado a quem cabe julgar e processar o presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a denúncia apresentada pelo Dr. Barbosa Lima Sobrinho, ela apresenta e contém todos os elementos, os requisitos necessários para a admissibilidade jurídica e política e a instalação do processo. E a reunião da Comissão Especial da Câmara terminou em confusão. O presidente da comissão, deputado Gastone Rigg, marcou a votação do parecer do relator Nelson Jobim para sexta-feira. Só que o prazo final dos trabalhos da comissão é amanhã. Por isso, a oposição vai recorrer ao presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, para que a votação do parecer aconteça nesta quinta-feira. O governo aceita a decisão do Supremo e o porta-voz Etevaldo Dias afirma que mesmo com votação aberta, o impeachment não passa. Uma decisão da Justiça não se discute, cumpre-se. Agora a luta volta para o campo político. E o governo está seguro que ganhará no painel, ganhará com os parlamentares aliados e com o número de votos que ele já tem, isso tranquiliza. O voto pode ser aberto, será aberto e pode ser já. E o governo vencerá com tranquilidade. O presidente do PRN de Arujá, interior de São Paulo, chegou ao prédio da Polícia Federal hoje à tarde, dirigindo um dos BMW comprados irregularmente pelo partido. Depois de prestar depoimento ao delegado federal, saiu a pé e indiciado por estelionato e sonegação fiscal. José Simplício só vai poder ter os carros de volta se pagar os impostos e as multas, que somam cerca de US$ 650 mil.
Os fiscais da Receita Federal decidiram hoje suspender até segunda-feira a greve nacional que durou 3 semanas. Se o governo não publicar até sexta-feira a medida provisória sobre a gratificação por produtividade, os fiscais garantem que param o trabalho novamente. As outras notícias que também foram manchete hoje no Brasil e no mundo, você vê com Carmen Sunier. A Iugoslávia é expulsa das Nações Unidas. No Brasil, o governo autoriza a mistura do álcool na gasolina em todo o país. O ministro das Minas e Energia, Pratini de Moraes, autorizou a mistura de 22% de álcool na gasolina. O deputado do PFL de Santa Catarina, César Souza, volta atrás e diz que não pode votar contra a vontade popular no impeachment do presidente Collor 2 dias depois de defender o presidente. Os estudantes de Florianópolis saíram às ruas para pedir mais uma vez o impeachment do presidente Collor e mais ética na política. Os funcionários do Banco do Brasil de Recife fizeram um dia de paralisação para protestar contra a permanência de Lafayette Coutinho na direção do banco. Bancários de Curitiba e do Rio pararam para pedir melhores salários e se preparam para uma greve geral no dia 30. A polícia apreendeu $50 mil em equipamentos eletrônicos contrabandeados do centro do Rio de Janeiro. Cientistas da NASA estão em Recife para estudar os efeitos da camada de ozônio nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. A Iugoslávia é o primeiro país expulso da ONU em 47 anos de existência da organização. 30 pessoas morreram num temporal que atingiu a Inglaterra, França e Itália. O Jornal da OM volta depois dos comerciais com os seguintes destaques. Uma favela do Rio de Janeiro é a primeira da América Latina a ter uma central telefônica. Estreia em Curitiba a peça Trapo, baseada no romance do escritor paranaense Cristóvão Teza. Uma favela da zona norte do Rio ganha uma central de PABX. A Telerge gastou $60 mil e instalou 64 telefones na favela. Cada assinante vai pagar 1.300.000 cruzeiros pela linha telefônica. O valor vai ser dividido em 4 prestações. O Morro do Sossego, uma comunidade com mais de 10 mil habitantes, é a primeira favela da América Latina a ganhar uma central telefônica. Antes, a comunicação ali era tarefa que exigia muita paciência. É que os moradores contavam apenas com este telefone público. A central é composta por 10 troncos, 6 de onde são feitas as ligações e 4 que são receptoras de telefonemas. Toda essa engrenagem aqui é comandada por um computador central que fica no bairro de Irajá, na zona norte do Rio, próximo aqui de Madureira. O objetivo da Telerge com isso é suprir parte da demanda de 200 mil linhas telefônicas em todo o estado e com isso popularizar o telefone. Eu tô rindo à toa e a galera a criançada tá satisfeita. A ideia de colocar a central de PABX no morro partiu de uma reivindicação da Associação de Moradores do local e pode se multiplicar caso outras comunidades interessadas se organizem e enviem um pedido à Telerge. A nossa ideia é estender essa ideia o máximo possível em todo o estado do Rio de Janeiro, de modo que mais comunidades carentes possam ter acesso à comunicação. A mãe do presidente Collor, Dona Leda Collor, passa o melhor período de sua evolução desde que foi internada na quinta-feira passada na clínica Procardíaco, no Rio. Embora ela ainda corra risco de vida, o último boletim médico informa que os sinais e funções vitais estão mantidos. A partir de agora, a equipe médica vai divulgar apenas um boletim diário sobre o estado de Dona Leda. As ex-repúblicas soviéticas da Armênia e do Azerbaijão assinaram um acordo de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh. O acordo entra em vigor na próxima sexta-feira e vale por 2 meses. Este é o tempo que as autoridades precisam para negociar a paz definitiva no território que tem maioria armênia no Azerbaijão. A estreia nacional da peça Trapo, do autor paranaense Cristóvão Teza, é um dos destaques de Carmen Sunier. Começou no Iraque um festival que quer ser um exemplo de resistência cultural. É o Festival da Babilônia.
O Festival da Babilônia já começou arrebentando. No discurso inaugural, o ministro da Cultura, Ahmed Rumadi, atacou os Estados Unidos e disse que as crianças do Iraque estão sofrendo com o embargo da ONU ao país. Na verdade, o Festival da Babilônia estava suspenso há anos e está sendo revivido agora como uma forma de desafio ao Ocidente. O festival acontece nas ruas e nos teatros da cidade. Os espetáculos procuram retratar a glória vivida pela Babilônia há 2.500 anos com o rei Nabucodonosor. No Rio, o Museu Histórico Nacional apresenta até o final de outubro uma exposição que reúne a arte portuguesa mais familiar aos lares brasileiros. A exposição Portugal e Modernidade no Museu Histórico Nacional reúne peças de 14 fábricas portuguesas. São cristais, porcelanas, prata e faiança. Uma mesa de jantar tradicional, um conjunto de copos e medalhões em cristal com camafeus em relevo que traz a efígie da família real são alguns dos destaques dessa exposição. Todas essas peças são inspiradas em formas e motivos decorativos do século passado, mas são produções recentes e comercializadas. O objetivo dessa exposição é estreitar os vínculos existentes entre Brasil e Portugal. Vínculos esses que datam desde a época do descobrimento e sempre foram bastante intensos, tanto do ponto de vista comercial quanto cultural. Sexta-feira estreia no Mini Auditório do Teatro Guaíra, em Curitiba, a peça Trapo. Baseada no livro do curitibano Cristóvão Teza, Trapo tem direção de Ariel Coelho e participação dos atores Cláudio Mamberti, Mara Reis e Marcos Winter. A estreia é nacional e conta a história de um professor que tem a vida invadida pelos poemas de um estudante, o Trapo. Mas quem é Trapo? É um apaixonado, um romântico, um escritor. E como para completar, tinha a lua cheia, daquelas assim, derramadas. Eu deitei na calçada e fumei maconha a noite toda. O que a sociedade estava se apresentando contra a sociedade, ele era meio contra tudo isso, né? Essa coisa da família, essa coisa das instituições como um todo, é muito anti tudo isso, né? Que é justamente o espírito que hoje a gente está precisando para ver se resolve um pouco esse país. Mas alguém andou cuidando dessa cozinha. Você sempre foi um menino relaxado. Mãe. Manuel, sabe o Moca? Aquele que vendeu o revólver pro Trapo, tá aqui, ó. Mataram ele no presídio do AU. Na primeira página da tribuna. Desculpe, pessoal. Mas o que é isso? Mamãe, Isolda, mamãe. E o Jornal da OM termina aqui. Para você, uma boa noite.